Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, passando para compartilhar a nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 10, 11 e 12 do Evangelho de Mateus. No capítulo 10, Jesus ele escolhe os 12 apóstolos e depois de ter orado, depois de ter buscado a Deus, então ele escolhe o nome dos 12 apóstolos e os chama para si. Ele dá uma instrução para que eles vá à cidade, para que eles preguem o evangelho, para que eles curem os enfermos, purifiquem os leprosos, que eles expulsem os demônios. E Jesus fala: olha, vocês receberam de graça também vocês devem dar. Jesus então dá algumas admoestações, fala com ele: olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E, portanto, sede simples como a pomba, mas sede prudentes como a serpente. Jesus vai falar sobre os estímulos dessa vida. Ele vai falar: olha, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus então ele começa a mostrar as dificuldades que os discípulos iriam enfrentar por seguir a Jesus. E ele vai falar: olha, não pense que vim trazer paz à terra. Não, eu vim trazer espada, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. E Jesus então fala que quem amar o seu pai, sua mãe, irmãos, bens, mais do que a ele, não é digno dele. Jesus vai dizer que quem achar a sua vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a sua vida, por amor a ele, vai encontrar. Jesus fala para os seus discípulos que quem os recebe, recebe a ele próprio, recebe o próprio Senhor. E que todo aquele que o recebe terá recompensa. Ele diz: quem recebe um profeta no caráter do profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E Jesus ele vai dizer que se você der que seja um copo de água para um dos seus pequeninos, ainda assim você terá o seu galardão. Começamos então o capítulo 11 com Jesus pregando nas cidades e João Batista, que está preso, manda os seus discípulos até Jesus para perguntar se ele de fato era o Cristo, o Messias, ou se eles deveriam esperar outro. E Jesus então fala para eles: olha, vão e digam a João tudo que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos são purificados, aos pobres são pregado o evangelho do reino. E bem-aventurado é aquele que não acha nele escândalo ou motivo de tropeço. Quando os discípulos de João partem, vão embora, Jesus começa a questionar a multidão e dizer: olha, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Né? Vocês foram ver um profeta? E Jesus diz: sim, porque eu digo, ele é um profeta. E mais do que isso, dos nascidos entre mulheres, ninguém é maior do que João. Mas Jesus vai dizer que no reino de Deus, o menor deles é maior do que João. Jesus então ele começa agora a proferir algumas condenações da cidade onde ele pregou e operou muitos milagres, e ainda assim o povo não se arrependeu e não recebeu a sua mensagem. Ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse os mesmos milagres, eles teriam se arrependido. Jesus vai dizer: tu, Cafarnaum, subirás ao céu? De maneira nenhuma, porque se Sodoma tivesse operado os mesmos milagres, eles teriam se arrependido e vocês não se arrependeram. Então você não subirá aos céus, você descerá ao Hades. E Jesus então ele faz uma oração, ele agradece a Deus, porque Deus ele derrama essa graça sobre os humildes. E ele oculta essas coisas daqueles que são sábios, instruídos nesse mundo. Aprove Deus chamar os pequeninos, salvar os pequeninos. Jesus fala então: olha, ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. E Jesus termina o capítulo 11 com um chamado: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós começamos o capítulo 12 com Jesus, no dia de sábado, passando por uma seara e os seus discípulos colhendo espigas. Ao verem isso, os fariseus questionaram Jesus se os discípulos não guardavam o sábado. Jesus então vai dizer para aqueles fariseus que o rei Davi ele fez o que era proibido também. Ele entrou no templo e ele comeu dos pães da presença que era apenas para os sacerdotes. Jesus vai falar com eles: olha, por causa das suas tradições, vocês anulam o mandamento do Senhor, vocês anulam a palavra de Deus. E Jesus então vai dizer que ele era maior do que o sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aí nós temos um outro episódio, né, também no sábado. Jesus está na sinagoga
e eles colocam ali diante dele um homem com a mão ressequida para ver se Jesus iria curá-lo, para provar Jesus, para testar Jesus. Então surge a pergunta: Senhor, é lícito curar no sábado? Jesus responde: olha, qual de vós, tendo uma ovelha e ela cair num buraco no dia de sábado, não fará de tudo para tirá-la dali? Então, se vocês fazem isso por uma ovelha, é muito mais, nós devemos fazer pelo ser humano. Então é lícito sim curar no dia de sábado. E Jesus olhou para aquele homem e disse: estenda a mão, e ele estendendo a mão, ela foi curada. Mateus então vai dizer que trouxeram até Jesus um homem que era endemoniado, cego e mudo. E Jesus curou aquele homem. E a multidão passou a admirar-se dele, porque nunca tinha visto algo desse tipo em Israel. E os fariseus que ali estavam, moídos de raiva, de inveja e de ciúmes, começaram a dizer que Jesus fazia isso pelo poder de Beelzebul. Então Jesus começa a questionar e falar: olha, todo pecado será perdoado. Todo pecado que se fizer ao Filho do Homem, que se fizer a Deus, será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito, a blasfêmia contra o Espírito, não haverá perdão. Jesus falou: se eu expulso os demônios pelos demônios, pelo poder de Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Lembra que os discípulos também expulsavam o demônio, curavam o enfermo? Então, por quem eles expulsam? Agora, se é pelo poder de Deus, então alegre-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus vai falar que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Pode uma árvore ruim trazer um fruto bom? Pode uma árvore boa trazer um fruto ruim? Então, pelo fruto se conhece a árvore. E no dia do juízo, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Então, alguns fariseus chegam até Jesus e pedem um sinal para mostrar se de fato ele é o Cristo. E Jesus responde: olha, uma geração má e adúltera me pede um sinal, nenhum sinal será dado senão de Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem ficará no ventre da terra e depois ressurgirá. Agora é interessante que Jesus ele faz essa comparação. Quem pede sinais? Quem pede milagres? Senão aqueles que são incrédulos, uma geração má, uma geração perversa. Aqueles que servem a Deus de verdade não ficam correndo atrás de sinais, porque Deus lhe basta. Deus lhe basta em todas as coisas da sua vida. Jesus então ele termina falando sobre a estratégia de Satanás. Ele fala: quando o espírito imundo ele sai do homem, né, e ele vagueia por lugares áridos, ele pensa consigo mesmo: voltarei para casa de onde saí. Chega lá e ele encontra tudo arrumado, porém vazio. Então ele volta e traz consigo outros 7, tornando o último estado daquele homem pior do que o primeiro estado. Enquanto Jesus falava ao povo, vieram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Sim, Jesus ele teve outros irmãos e outras irmãs. Maria teve Jesus virgem, mas depois ela não continuou virgem, ela teve outros filhos e filhas, e vieram até ele para levá-lo. E alguém falou: mestre, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus responde para eles: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ok? E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.